Salve, salve galera! Mando LP aqui mais uma vez trazendo um outro vídeo pra vocês. Mais um da série LP em Crítica e mais um sobre o fantástico mundo dos games. Dessa vez eu venho trazer pra vocês um game já antigo, já que o próximo grande lançamento que eu vou jogar vai sair só dia 19 de abril. Não sei quando esse vídeo vai sair, então é difícil falar na semana que vem, na próxima semana, na anterior. Mas enfim, então eu venho trazer pra vocês um vídeo de 2018, Red Dead Redemption 2. Nessa hora entraria algumas edições muito fodas se eu soubesse fazer edição ou se tivesse alguém pra fazer pra mim, mas imaginem aí uns cortes com algumas partes de gameplay. É nóis! Vamos lá, gente. Pra começar, a primeira coisa que eu tenho pra dizer pra vocês é que o jogo é fenomenal, tá? Inclusive, ele talvez seja um dos poucos jogos que eu estou tendo o prazer de zerar duas vezes. Não é uma coisa muito frequente, pra ser bastante honesto. Ele concorreu lá no TGA de 2018, mas perdeu pro aquele meio que reboot de God of War, sabe? Continuação, reboot e tal. E assim, gente, a primeira coisa que eu preciso falar pra vocês é que a narrativa de Red Dead é o grande ponto alto do jogo, tá? Eu acho que esse jogo, junto com alguns novos de geração aí da Sony, são aqueles jogos que são muito inspirados no cinema em si pra contar a sua história, né? Na forma que eles encontram de passar a história pra quem tá jogando, tá? Então assim, ela é muito envolvente. A construção do protagonista é uma das melhores que eu já vi até hoje, dentro e fora dos jogos, tá? É muito boa mesmo. O plot, ele é incrível. Eu vou soltar vários spoilers aqui porque o jogo já é de 2018. Se você não jogou, pau no seu cu. Vamos lá. Então assim, o plot dele que eu falo que é incrível. Você tem no meio pro fim do jogo o Arthur, protagonista, morrendo por conta de uma doença, tuberculose, que na época não tinha cura. E isso ele é interessante porque ao longo do que a história vai sendo construída, você cria um apego pelo Arthur. E aí quando ele morre, cara, e ainda morre numa situação muito emotiva, né, de um jeito trágico, cara, você tem uma sensação de perda. Na verdade, esse jogo ele me parece muito... Eu posso estar falando uma besteira aqui porque eu não estudei a fundo a respeito e nem vou fazer isso, mas ele me soa como aquelas tragédias gregas que nunca tem um final feliz, sabe? Você até corre pra uma jornada de redenção, mas no final, meu amigo, você não vai ter um final feliz, você tá fudido, não tem jeito. Outra coisa que eu acho muito legal em cima dessa criação do jogo, né, narrativa dele, a gente tem, ao passo que nós temos o Arthur num ponto A, né, e aí ele passa meio que subindo e descendo, digamos assim, com sua moralidade dúbia, que inclusive é um dos pontos do jogo. As suas ações, as suas escolhas, elas podem definir se você vai ser mal ou ruim, sua honra vai subir ou descer, e essa subida e descida de honra tem consequências no jogo. Inclusive tem consequências no desfecho da história, né? E a gente consegue acompanhar, mas de certa forma, pelo menos nas duas vezes que eu zerei, eu fiz isso, talvez se eu zerar numa terceira eu vou ver com a honra mais baixa pra ver o que acontece. Você tem meio que um caminho de redenção do Arthur, com ele tentando fazer a vida dele valer nesses momentos finais. Por outro lado, o outro grande personagem dessa trama toda é o Dutch, que é meio que a figura paterna do Arthur, apesar dele preferir um outro mais velho, que é o Hosea, né? Mas, enfim, o Dutch acaba sendo a grande figura. A gente consegue traçar, a gente consegue ver de uma maneira muito clara a descida dele numa espiral de loucura, né? Chegando às raias da loucura, em que ele passa de líder carismático a, digamos que, um traidor errático, né? Tomado pela cobiça e ludibriado pelo outro personagem que tá ali, que é o Micah. Inclusive, era interessante porque existem ali, isso é muito legal da gente falar, porque a história do jogo, que é o seu grande ponto forte, né? Eu vou me aprofundar um pouco mais sobre isso agora, depois a gente entra em outros elementos.
ela traz ali nuances e coisas de maneira muito discreta, eu diria assim, que servem pra gente entender e construir mais ainda essa descida do Dutch e essa subida do Arthur. Seja nas missões secundárias, seja em linhas de diálogo, que são muito bem trabalhados, diga-se de passagem, né? Momentos ali em que a gente observa que o Dutch ele é muito inteligente, ele leu filosofias da Europa, do mundo e tal, ao passo que aos poucos ele começa a adotar uma forma mais brutal, né? E isso até o próprio Arthur e o John, que é o protagonista de um outro jogo, do primeiro Red Dead, que esse Red Dead 2 ele é uma prequel, né? Só abrindo um parênteses aqui, na verdade ele conta as histórias anteriores do Red Dead Redemption 1. E aí a gente consegue, essas atitudes do Dutch vão assustando, né, a galera, porque ele realmente está ficando diferente. Até que a gente chega no capítulo final, né, e todo o desastre acontece. E é engraçado como sempre vai, tipo, numa tentativa de você dar um grande golpe pra fugir, dar um golpe pra fugir, dar um golpe pra fugir, e as coisas sempre dando errado, e o cara ainda se perder. Então assim, a parte da narrativa desse jogo é surreal de boa. Outra coisa, pra época, e aí eu posso falar que eu não sou um grande conhecedor, tá? Mas os gráficos eram incríveis. Pra mim o gráfico é fantástico, não tem nem muito o que falar. Ele é muito bom. A física e dinâmica do jogo, do mundo, do grande mundo aberto, ela é sensacional, tá? Nós temos muitas coisas que acontecem independente do protagonista estar ali no meio. Então, tipo, você tá ali parado longe, puxa o binóculo, olha, do nada você vê uma águia, pum, pegando uma cobra num lago, numa formação de água, né? Um lago, um rio, enfim. Cara, isso é surreal. Isso mostra todo o trabalho, dedicação e como ficou bem feito, né, essa parte. Inclusive você tem algumas coisas tipo que o pessoal vê, né, certas mecânicas e certos detalhezinhos ali que a galera fica sempre babando. Você tem vários vídeos aí no YouTube a respeito e é muito legal. Porém, se a Rockstar se preocupasse, né, eu vi, aliás, a forma que eu escrevi aqui na televisão onde eu tô acompanhando não vai fazer sentido se eu seguir essa linha. Opa, bati aqui, o celular tremeu. O que acontece, pessoal? O jogo ele é muito bom, muito elogiado, concorreu ao TGA e tudo mais. E uma das coisas que é muito falada, muito elogiada nesse jogo é a preocupação que a Rockstar teve na caracterização de cada personagem do jogo. Uma dessas coisas é justamente os diálogos. O jogo ele não tem dublagem para português, tá? Ele é apenas legendado. Porém, por mais que tenha um pessoal que defenda dizendo que ele foi apenas legendado porque a Rockstar queria manter a fidelidade ao sotaque americano, para que quem estivesse jogando pudesse sentir como que era a coisa nos Estados Unidos. Eu vi gente defendendo isso a esmo, tá? Só que, pra mim, isso é uma desculpa que não cabe, tá? Por quê? Por que não cabe? Primeiro, se você colocar dublado, não quer dizer que você não possa voltar ou zerar outra vez legendado. Segundo, se isso fosse verdade, a Rockstar teria feito um trabalho de legenda muito melhor do que foi feito. A gente tem várias cenas, tá, do jogo, principalmente eu reparei mais nessa segunda vez que estou zerando, que simplesmente há os diálogos e não tem legenda em português acompanhando. Ou você tem um ouvido que entenda bem o que está sendo dito, né, e mande do inglês, ou então você não vai saber o que os personagens estão falando. Sem contar que há erros na legenda e, pior, né, você tem a legenda trocada em alguns nomes de missão e tal. Então, pra mim, isso é pura preguiça e os caras querendo economizar. Porque ao invés de você bancar um estúdio que é caro, como a Sony fez com God of War, Horizon, Uncharted, não, sai muito mais em conta você meter a legenda e falar, então galera, isso aí é porque eu tô me preocupando com fidelidade, tá? Eu quero que vocês vejam como que era o sotaque americano na época. Besteira, cara, besteira pura e simples. Que mais? Uma outra coisa. Eu vi o pessoal reclamar muito, os grandes defensores de Red Dead Redemption, eu acho que vai ficar claro aqui que eu vou falar de alguns pontos negativos, né, agora,
que God of War é muito mais cinematográfico, tem horas que você simplesmente, o jogo vai fazendo e você simplesmente fica observando como num filme. Meu povo, Red Dead Redemption tem literalmente uma opção chamada câmera de cinema. Eu entendo que é diferente de God of War, porque God of War você é no meio de uma parte de ação, tá? Isso não acontece em Red Dead, pelo menos, né, até agora que eu tô zerando ainda, eu não me lembro, posso estar errado, mas não me lembro de uma coisa assim acontecer. Você ter a sua gameplay ali interrompida por uma coisa acontecer de forma automática. Porém, tá, o jogo ele é 1.000.000% cinemático, não tem o que falar. Você tem um mapa gigantesco em que você tem que cruzar de fora a fora, entendeu? Você não vai ficar ali o tempo todo pressionando pro cara ir. Ou é viagem rápida quando tá disponível, ou então, meu caro, você vai simplesmente jogar a câmera cinemática e deixar o cara embora. Só que o que acontece? No meio do caminho pode ter algumas interações. Só que isso é puro cinema, digamos assim. É falta de controle, o que acaba sendo um dos problemas que o Red Dead tem. Você tem um mapa gigantesco, por vezes vazio, que você tem que cruzar de fora a fora e nada acontece. Demora pra coisa acontecer na realidade, né? Então, assim, é um problema que eu enxergo no jogo, que é o que eu chamo de gameplay longa, né? Leva muito tempo até as coisas acontecerem, mesmo que haja uma dinâmica boa no mundo. O que acontece? Eu acho que isso tudo acabou ajudando a Red Dead não ganhar o prêmio de jogo do ano em relação a God of War. Essa falta de preocupação com os outros países para o qual ele era distribuído, esse problema na gameplay, que ela às vezes é muito longa, muito parada. Eu acho que tudo isso fomenta, esses pequenos detalhes que ele possui, fomenta ao não ganhar o prêmio. Outro elemento que ele não tem é a parte polêmica lá do capítulo 5, isso eu já vi com uma galera, que é a Ilha de Guarma, né, que é uma parte que ela totalmente destoa do restante da jogatina, né? Não tem nada a ver aquele capítulo. Tipo, você meio que se mete numa revolução num país da América Central, sabe? Ali do Caribe, numa ilha do Caribe. Tipo, totalmente nada a ver. Eu vi o pessoal também falar, não, mas é porque pra gente ver que é mais do que só os Estados Unidos, só os cowboys. Falando, meu amigo, a gente tá jogando em um mundo de cowboys, não tem pra que você esticar pra fora e fazer tão mal feito. Aquela ilha ela só serve pra pavimentar o que eu falei lá atrás, da lenta descida do Dutch às raias da loucura, mas pra mim aquilo ali poderia ter sido feito de qualquer outra forma. E aí é o que eu acho, tipo, cara, você pegar o jogo do ano, para ele ser coroado o jogo do ano, ele tem que ter muito mais acertos do que erros, e eu acho que no caso God of War leva, e não pode ter essas partes tão meio fora assim da casinha, entendeu? Ponto fora da curva de uma maneira negativa. Mas enfim, pra mim, né, outra coisa que ficou do jogo é que o Arthur, ele era o par perfeito da série Adler, quem jogou sabe do que eu tô falando. É uma personagem que você conhece, uma viúva, lá no começo do jogo, e que ela vai se desenvolvendo no luto e se incorporando à gangue conforme o jogo passa, e no final ela não só se mostra uma mulher de fibra, decidida e louca, como também ela meio que toma o seu caminho próprio e as coisas ali, e tem até uma interação muito legal com o Arthur ao longo do jogo. Eu acho que dava pra explorar mais, eu tinha algumas expectativas a respeito disso, mas de qualquer maneira foi muito bom. Mostra como a Rockstar ela soube trabalhar bem cada um dos personagens que circundam o Arthur Morgan, né? Desde o John, que seria o futuro protagonista, e ele assume do epílogo em diante, né? E aí eu tô falando do epílogo até a sua continuação, o Red Dead Redemption. Dutch, Micah, Seri, Reverendo Swanson, enfim, todo mundo que tá ali no jogo. Todos bem trabalhados, isso é muito legal. Eu, no final das contas, só preciso dizer que o saldo é muito positivo. O jogo me encantou bastante. Ele é muito bom, muito divertido, sabe? Realmente figura entre um dos melhores jogos aí já lançados de videogame de todos os tempos, eu acho. Tem seus problemas, tá? Não acho que foi melhor que God of War 2018,
que elevou o nível da própria franquia, né? Mas, cara, eu adorei, eu achei muito bom e recomendo pra todo mundo que puder, vão lá e joguem. Agora deixa eu colocar uma coisinha aqui em off antes de encerrar o vídeo, pessoal. Eu vi por aí durante muito tempo uma treta sobre vingança, né? Que acontece tanto em The Last of Us. Espero que vocês tenham jogado e que não vão tomar um spoiler, tá? Porque aqui, ó, spoiler alert, e Red Dead Redemption. A galera sempre diz, porque eles não deram cabo da sua vingança, tal. Aí todo mundo xinga a Ellie, todo mundo elogia o Arthur. Deixa eu dizer uma coisa aqui pra vocês. A gente só não se vinga como Arthur porque não pode, porque o cara tá morrendo de uma doença terminal. Meio redundante isso, mas enfim. O cara tá morrendo. A gente briga com o Micah, a gente tenta matar ele e mesmo assim, né? Outra coisa é que a gente parte pra tirar satisfações depois que a gente é traído pelo Dutch, tá? Então assim, vingança, meu amigo, ela não fica simplesmente aberta. Ninguém, a não ser que vocês tenham jogado um outro Red Dead que eu não joguei, pra mim foi claro, ele tentou ir atrás da vingança, ele só não conseguiu. Tanto que quem assume esse rolê todo aí é o John Marston, né, que vai atrás do Micah e tal. Então, pessoal, não entrem nessa não, beleza? Sendo isso aqui, ó, encerro esse disclaimer. E no mais, falou meu povo, valeu, até a próxima.